Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG desta semana. O nosso entrevistado é engenheiro, ex-prefeito, trabalhou muito tempo na organização dos planos diretores de Natal. Vamos conversar hoje com Aldo Tinoco Filho. Aldinho, satisfação tê-lo aqui. Prazer, Bruno. Uma satisfação, uma honra para mim. A honra é nossa, vamos relembrar um passado, muita história. Vamos relembrar para quem acompanhou e mostrar para quem não, naquela época não tinha nascido ou não era tão próximo à política. Aldo, você é engenheiro civil de formação, especializou-se em engenharia sanitária, segundo amigos seus de faculdade, uma das mentes privilegiadas do curso e depois como profissionalmente. Você foi alçado à condição de secretário-presidente do IPLANAT, hoje Censul, na gestão... CEMURB, na gestão da ex-prefeita Vilma de Faria, eleita em 88, gestão concluída em janeiro de 93. Você era presidente do IPLANAT. Como é que você se tornou candidato a prefeito de um grupo político forte e de uma prefeita aprovadíssima pela população? Bom, primeiro, eu me formei em 80, engenheiro civil pela USP, pela Escola Politécnica. E teve um concurso na CAERN. Primeiro fiquei 6 meses trabalhando na construtora Flor e na sequência teve um concurso na CAERN, eu fiz e consegui entrar na Companhia de Água e Esgoto. E comecei a trabalhar nos projetos de água e esgoto de Natal. Meu pai era secretário de Vilma e ele ia sair da prefeitura e sugerir a Vilma, acho que foi Josemar Azevedo, se não me falha a memória, disse, olha, pega o Aldo, tal, que ele entende dessa área de saneamento, para ir para o IPLANAT, que estava sendo discutido nessa época, o plano diretor de Natal. De 94. Era a exigência da lei orgânica de 1990, então essa lei orgânica tinha como obrigação elaborar o plano de Natal. A Constituição de 1988 obrigava, artigo 182, cidades com mais de 20 mil habitantes devem elaborar seu plano diretor. E uma atribuição do município. Então tinha essa obrigatoriedade que foi respaldada na lei orgânica, na Constituição Estadual. Então tinha essa intenção de fazer. E a parte de saneamento, eu estava na CAERN, gerente de projeto de água e esgoto, vindo recém-formado da Universidade de São Paulo, fazendo o projeto de abastecimento d'água e de esgotamento sanitário. Quando o papai saiu para ser candidato, acho que é deputado estadual, não lembro, na realidade tem até um fato interessante. Isso em 90, né? Isso, é. Aí você foi convidado para ir para o IPLANAT. Fui para o IPLANAT, aí fiquei 90, 92 no IPLANAT. E aí como é que Aldo Tinoco se torna candidato a prefeito? Aí veja uma coisa interessante. O plano diretor, na época do IPLANAT, a gente fazia reuniões, não digo todos os dias na semana, mas 2, 3 vezes por semana a gente estava no bairro discutindo algum assunto da cidade. Então aquilo ali eu passei a ter uma percepção, além do saneamento, de entender a cidade por baixo, eu comecei a compreender, a estudar, a aprender, a conhecer a cidade do ponto de vista da miséria, da pobreza, da desnutrição, do urbanismo, a questão do transporte, do meio ambiente, a questão fundiária. Então são itens que um engenheiro hidráulico sanitarista, a gente não vê isso numa companhia de água, nem numa pós-graduação, né? E começou a ter contato com as lideranças. Que eu tinha, depois da graduação, eu fiz essa pós em hidráulica e fui trabalhar na CAERN, quer dizer, pulei essa parte aí. Mas aí eu fui trabalhar no IPLANAT fazendo reuniões com a população. Então chegava, por exemplo, no Alecrim. Sabia que no Alecrim tinha, dentro das quadras, verdadeiras vilas, que eu não conhecia. E aquelas vilas tinham, às vezes, um banheiro, um problema sanitário. Você ia para a Roca, Santo Reis, era um problema de roedor, o rato. Porque você tinha água, abrigo e alimento. Tem que ter os 3 A's para ter o rato. E tinha sempre, quando chovia, problema de inundação, caso de leptospirose. E aquilo eu tendo um mosaico, ia formando para mim um conhecimento da cidade. Quando, na campanha, começou a campanha... Dona Vilma deflagrou o processo. Não tinha reeleição. Não tinha reeleição. Salomão Gugel era o candidato dela, era do Partido dos Trabalhadores. Exatamente. E Rosária Cabral, que era auxiliar dela, próxima a ela, era secretária de Educação. Seria candidata a vice de Salomão. Exatamente. Houve um rompimento. Rosário Cabral pulou para o PMDB. Perfeito, para ser vice. E você foi alçado candidato de Vilma. A vice. A vice, né? Quem era o candidato? Era Salomão. E aí teve uma cisão, brigas políticas, né? Dizendo que era um candidato que não era
não tinha nada com o Partido dos Trabalhadores, tal, uma pancadaria em cima de mim, eu não sabia nem como é que era que funcionava isso, né? Eu sei que passou-se o tempo, e isso era março, né? Era 31 de março de 92, quando foi 3, 4 de abril, já passado o período, 4 de abril, passado o período de filiação partidária, o PT nega a legenda a Salomão. E aí não tinha mais o candidato Salomão. Ele não mudou o partido? Ele não mudou. Se ele tivesse, talvez, no PSB, né, ele tivesse conseguido, né, manter a legenda. Você era do PMN, né, Raul? Não. Era PSB? Não, PSB. Aí vamos lá. Você, quando o processo eleitoral foi deflagrado, tinha tido uma cisão na família Alves. Henrique era o candidato liderando todas as pesquisas. 31%. A irmã Ana Catarina, por volta de 17% a 20%. 17%. Nas pesquisas em segundo lugar, e Altinoco 4%, 5%. Não, 2,5%. 2,5%. Na primeira pesquisa era o último lugar. Terceiro lugar. Você era o azarão. Eu era o quinto. Quem porque era Júnior Souto. Que era do PT? Que era do PT, e tinha Pedro Lucena. Ah. Que estava à frente. Pedro Lucena tinha o dobro do que eu tinha. Então você era o feinho da parada. Era o último lugar. Quinto. Isso na primeira pesquisa. O resultado dessa eleição de 92, você venceu todos no primeiro turno, menos Henrique. E no segundo turno você venceu Henrique. Pela menor diferença de votos da história do Rio Grande do Norte. Menos de 0,5%. 0,43%. E 961 votos. Exatamente. O que é que chamou a atenção? Qual foi o destaque da eleição? E o que é que você acha, fora a força de Vilma, que era muito forte, que prevaleceu na sua vitória? Primeiro, quando a gente saiu candidato, você colocou muito bem, estava lá com 2,5%. Último lugar. Isso era junho. Na primeira convenção, foi 21 de junho de 1992. Aí teve essa pesquisa, logo na sequência a gente começou a caminhar na cidade. E foi crescendo até um patamar de 11%. Eu me recordo todas as ruas de Natal, né? Todas as Aqueles ruas. Carros de som. Era a escola de samba em cima da hora, os meninos lá do Passo da Pátria, de Roca, escola de Roca Santo Reis, e tinha as meninas do Passo da Pátria. A gente caminhava nas ruas e eu sou candidato. Eu disse, o quê? Você tomando cachaçinha? Não, na realidade, eu me lembrava. Era tudo, né? Você entrava na casa de cidra, gororoba, tinha uma coisa que melhor chamava gororoba, não sabia o que era aquilo. Tinha outra que era um banho de erva, tinha lá um balde, você tinha que tomar um banho de erva, você não podia se julgar, eu ficava lá pelado esperando secar para poder sair, quer dizer, tudo ali você participava. E aquilo foi criando uma empatia. Né? Eu não sabia nem fazer discurso, não sabia nem como era uma candidatura, nunca tinha participado de partido político. No primeiro discurso que eu fui fazer, era na Roca, né? Comecei a falar de rato, tem que acondicionar o lixo, vasilhame metálico, o roedor, segue o mesmo percurso da toca até. Aí o cara, pô, mete o pau em Henrique. Disse, como é que eu vou meter o pau em Henrique se eu não sei como é? Não era, né? Ou seja, a situação era tudo um aprendizado. Mas você se tornou prefeito. Pois é. Por 961 votos. Pois Qual foi o diferencial da campanha? Fora a força de Vilma. Teve ali a entrada primeiro de Carlos Alberto. Eu tinha 11, quando Carlos Alberto entrou, a gente pulou para mais 15 pontos, 5 pontos, pulou para 16, e Vilma entrou, a gente deu um salto também de 6 e consolidou o segundo turno. E a Luísa falava muito, se ele for para o segundo turno, dificilmente a gente ganha essa eleição. Aí teve Agripino apoiou Ana Catarina. E no segundo turno foi apoiar você. Ele veio apoiar. E Ana Catarina também. E você venceu. E venci por uma margem assim que... E você venceu, eu era um franco atirador. E você venceu, para quem está nos assistindo, talvez tenha sido o primeiro grande projeto de governo, de propostas governamentais de uma campanha em Natal, foi a de Altinoco. Ele dizia sempre na campanha, temos que ver por baixo. A cidade acontece por baixo. Era assim, Aldo? Eu me respaldei muito no conhecimento que tinha de Damião Pita, né, que era um secretário de Vilma, que conhecia Natal muito bem. Então, Damião, eu disse, Damião, onde é que tem aqui? Eles iam comigo. Por exemplo, eu lembro demais, tinha o Superete Queiroz, na Bernardo Vieira, e tinha atrás a Lagoa do Bumbum. E aquela lagoa tinha uma cota de fundo que ficava superior à galeria que passava na Bernardo Vieira. Isso está resolvido o problema de drenagem. Aí eu gravava um programa, fruto de Damião, te dizia, tem um problema de inundação, não tinha plano diretor, como depois foi feito. A experiência era fundamental. Então aquilo juntou o conhecimento que eu tive da cidade com o conhecimento que eu peguei do secretário de Vilma e a força política dela e de Carlos Alberto. Eu não posso negar que os dois ali se juntaram, tá certo? Na realidade eu ficaria talvez no patamar de 11%, mas eles duplicaram isso. A TV Cabugi entrou ao vivo por volta de 18 horas da noite, 18 horas, com uma pesquisa de boca de urna do Ibope. 6%. Henrique Alves eleito
prefeito de Natal. Quando as urnas encerraram, você era o prefeito. Quando a pesquisa chegou e quando a urna abriu, esses sentimentos antagônicos... Não, a gente tinha uma pesquisa da consulta que dava a gente na frente. A consulta? Muito apertado, que era Paulo de Tarso. Pois é. Sempre teve muita precisão. Então, a gente tinha essa pesquisa interna e a gente começou a segurar o pessoal. Olha, não vamos abrir mão não, porque isso é... Aldo, você toma posse, a gestão passa com harmonia entre Vilma e você. Você toma posse, com pouco tempo, você rompe com o sistema político que lhe ajudou, que lhe elegeu, que foi importante na sua eleição. Por que houve um rompimento? 1 minuto, antes de você responder. Nós vamos chamar um intervalo aqui e voltamos já para saber por que Aldo rompeu, por que foi para o PSDB e o que foi que aconteceu. Estamos de volta com Cara a Cara com o BG desta semana. Nosso entrevistado, o ex-prefeito Aldo Tinoco Filho. O Cara a Cara com o BG com oferecimento da VR Midway Mall. VR veste o BG no Cara a Cara com o BG. Aldo, a gente falou, você ganhou a eleição disputada, vitória bonita, marcou, ficou para a história. Você assume, pouco tempo depois, há um rompimento político entre a estrutura que foi fundamental na sua eleição e você, o prefeito de Natal. O que foi que aconteceu? Bom, primeiro, quando a gente assumiu, eu tinha a opção de fazer um grupo político. Foi a minha grande falha, meu grande erro, né? Tinha grupo político. Mas tinha um idealismo que era de governar a cidade em função das reais necessidades da população. Então a gente começou a fazer, com o pessoal da Getúlio Vargas, um planejamento estratégico situacional. E definimos 5 marcas de governo. A primeira delas, integração da cidade, física e social. Barco, balsa, ponte. Era a integração da Zona Norte com a Zona Sul, que era separada por um rio, só tinha Ponte de Igapó. E o social era a política urbana do plano diretor, com a questão de uma política fundiária que permitisse a população, na sua grande maioria pobre, ter acesso à terra urbanizada. A população é expulsa. Aliás, continua expulsa para a periferia, para longe da área equipada. Por isso esse caos no trânsito. E você olha a cidade e vê mais da metade vazia. Então tinha essa política que era de integração social. E a segunda marca de governo era a questão da criança e adolescente. A inversão de prioridade, investir em saneamento, ao invés de botar asfalto, botar iluminação, era investir onde tinha problema de gastroenterite, de diarreia, de mortalidade infantil, que era fazer esgotamento sanitário, abastecimento d'água e drenagem urbana. E daí foi a grande linha nossa do governo, foi drenar quase toda a Zona Norte e grandes partes de bairros carentes aqui na Zona Sul, como Quintas, né, que foi um dos bairros que a gente atuou. Mas quer dizer, a outra marca, vou falar, porque essas marcas de governo foi que geraram o distanciamento. O último marca, vou pular algumas delas aqui para a gente resumir, a última marca de governo era a independência das forças políticas tradicionais. Você quis ser alternativo? Não, era assim, a gente tinha, não era nem alternativo, a gente tinha que ter um grupo político, mas era mais importante estar fazendo, executando. E aí criava atrito. Você partiu para o lado técnico e você foi para a política? Foi. O lado técnico foi... Houve um rompimento com um ano? Não foi um rompimento, nunca teve, foi um processo. Muitos secretários continuaram, por exemplo, Damião Pita... Tá, mas aí você, apesar de você não reconhecer, houve um rompimento, ela se afastou de você. Se afastou. As pessoas ligadas a elas, todas deixaram a prefeitura. Quase todas, né? E você sai do PSB e vai para... Aí tem uma história interessante. O Mário Covas, né? Nas idas a Brasília, ele era politécnico, na mesma escola que eu me formei. E ele dizia, cara, você está no PSB, tem que vir para o Tucano, você é um tucano, você tem que estar no PSDB. E na época a gente tinha feito com o Tasso Gereissati, que eu me consultava muito, eu ia a Ceará, conversava com ele. Teve uma época lá tinham contratado 800 e tantas pessoas na urbana, sem concurso. Aí eles, cara, você não pode, isso vai virar para você e tal. Aí a gente anulou esses contratos, tocaram fogo em frente da prefeitura. Aquela coisa ali que, para mim, para entrar na prefeitura, tem que ser concursado. Né? Aquilo criou um problema sério com Vilma. Você acha que você foi o primeiro político? Não era. A ver só a questão técnica, administrativa? Não sei, eu acho que Formiga teve uma linha muito parecida, olhando assim dos prefeitos de Natal.
Formiga era muito técnico também. Aí vamos lá, você sai do Marcos PSB, Formiga. há um distanciamento político. Aí eu vou para o PSDB. As pessoas ligadas à dona Vilma só tinham palavras horríveis em relação a Muito, você. era. Se afastaram, Né? se afastaram. Ela passou uma situação Alguns- pessoal muito difícil, inclusive, na época eu me recordo que Marcílio Carrilho a socorreu, e você vai para o PSDB, que era o partido do ex-governador Geraldo Melo, do deputado João Faustino, um partido robusto. Tinha Cipriano Correia, Neto Correia, Pedro Melo, e você vai para o PSDB. Passa a ser, se eu não me engano, o presidente, inclusive, municipal do partido. Nunca tive, nunca me envolvi. Mas passou a comandar o diretório. Em 94... Não comandava o diretório também. Não? Não. Meu irmão, Leonardo e Petrônio, foram pelo PMN. Em 94, Criou-se um partido... você tem uma importância na eleição do seu irmão para deputado estadual. Foi. Petrônio Tinoco. Foi o segundo mais votado, acho Em que perdeu para a compensação, avó. dona Vilma, o pessoal ligado a ela, acusam você de ter prejudicado a candidatura dela ao governo, que foi um desastre. Mas você sabe que teve ali uma tentativa de aproximação, Vilma, da gente apoiar, até uma negociação para indicar o secretário de Saúde, o secretário de Educação, tá? E eu criei problema com a secretaria, uma dessas secretarias. A gente ia abrir mão de algumas delas, duas, e a outra não, e isso criou um problema e terminou não compondo. Quer dizer Mas que chegou teve essa próximo, situação, teve muito não próximo. tinha conhecimento disso. Muito próximo. Quer dizer que... Inclusive, papai, né? Papai já faleceu, não pode testemunhar isso, ele articulou isso também. Quer Até dizer teve que uma houve uma reunião na negociação de granja. reaproximação. Teve até uma reunião numa granja de Macaíba, que a gente ia discutir, acho que com Herbert e tal. Mas a gente chegou a discutir com aquele Murilo Diniz, tá certo? Eu me lembro, mas ele dizia assim, olha, o caminho está pavimentado. Você virou inimigo de Herbert Spence, que era o marido de Vilma? Não. Ele foi algum causador desse distanciamento? Tem pessoas que dizem que sim. Não sei. Que você não se nunca batia me com ele. envolvi. Não, eu nunca me envolvi. Na hora que tinha alguma resistência comigo, eu simplesmente só quero quem me quer, né? Quem tinha algum problema, eu disse, não, deixa eu caminhar, né? Nunca tive atrito assim, de agressão e tal. Aldo, você assume, 93, 94, você tem uma importância na eleição estadual considerável. Seu irmão foi o segundo mais votado, Petrônio Tinoco. Se reelegeu em 98 deputado estadual. Você ia razoavelmente bem administrativamente. Eu não sei se ele se reelegeu, acho que ele só foi uma vez. Não, Petrônio foi duas vezes. Foi duas vezes? Você que não se elegeu em 98 federal. Mas aí você ia razoavelmente bem, apesar de ter carimbado a questão da traição, o Vilmismo dizia. O que é que acontece nos seus dois últimos anos de mandato, que aí começam os seus problemas administrativos e políticos? Ali teve uma ação interessante. O ICMS, 25% é distribuído pelos municípios. E tinha uma lei estadual, não sei se essa lei ainda existe, que a cota parte desses 25%, o governo do estado poderia fazer a gestão e tirar ou botar. Esvaziaram o Natal economicamente. Isso foi no governo Manel Pereira, secretário de Planejamento, faleceu, né? Porque você foi prefeito com foi, José Agripino, governador e com Garibaldi. Garibaldi. Isso passou para Garibaldi e eles deixaram, a ordem é destruir o homem. E a gente dizer, existia um direcionamento para acabar o político alto? Sim, com certeza. E ali foi um esvaziamento, a gente caiu de 51%, 52% de participação do ICMS para 35%. Aldo, era praticamente um salário dos professores Aldo, do quem me município. conhece pessoalmente, como eu conheço, diz que, e eu concordo, que você é uma das melhores pessoas que existe, eu concordo. Mas como prefeito de Natal, como administrador, você deixou a cidade entre os problemas mais graves com o lixo e com o salário atrasado. Né? Qual a sua leitura disso? E por que o Aldo político não deu certo? Veja só, como eu expliquei aqui, né? Esse esvaziamento financeiro, você ficava na situação o que fazer. E faltando um mês, a gente ainda segurando a urbana, aí a caneta secou, já não tinha mais tinta. Quem era o grande poder? A Vilma, com Marcílio, vice. Deixa o lixo. Eu tinha segurado até o Carnatal, você pode ver que não tinha lixo. Acabou o Carnatal e até eles saíram jogando lixo na rua para desmoralizar o prefeito. Então você está dizendo que ação deliberada. Secou politicamente e financeiramente? Secaram financeiramente. Ela tinha ganho a eleição, estava com a caneta cheia. Bezerra, era a próxima gestora. Marcílio, presidente da Câmara, tinha se elegido. Marcílio foi vice-prefeito dela. E aí, você acha que o poder futuro já falou muito? Não tinha mais tinta na caneta. As empresas pararam numa acordo? Sim. Nem cafezinho a gente tinha mais.
Nem o cafezinho se viu mais. Mas para isso acontecer, você disse que teve o plano dos repasses estaduais. Teve o quê? O plano dos repasses do estaduais. Do ICMS. Isso foi Mas você faz uma meia-culpa? Não, eu acho que eu repetiria a mesma coisa. Fosse de novo, não faria pacto com o político tradicional. Faria pacto com a cidade. A gente tem orçamento participativo, é por isso que eu não me elejo nem a presidente de Grêmio, nem de time de futebol, tá certo? Porque não dá certo, não faz parte, não é a forma de governar. A forma de governar é o mecanismo, é você fazer parte do jogo político. E o jogo político descarta a população, na maioria das vezes. Dificilmente ela está considerada como prioridade. E a gente fez pacto. É interessante que na hora que a gente fez o orçamento participativo, eu estava lá na Escola Técnica Federal, aí tinha um recurso para fazer divulgação. O cara disse, não, prefeito, que história, gastar 50 mil, um número aqui, hipotético, com divulgação, onde está faltando banheiro, lá na Guarita, vamos fazer banheiro. E não é muito mais importante o banheiro do que estar jogando a imagem. Teve um prefeito que já faleceu, de Cuiabá, Dante de Oliveira, ele diz, Aldo, você teve a emenda Dante de Oliveira. A emenda, você pisca os olhos no escuro. Você está piscando os olhos no escuro, ninguém vê. Essa obra enterrada, que foi drenada e quase toda, e a Luiz Alves dizia, consagra qualquer prefeito. Se você pegar o somatório dos prefeitos que Natal teve, não chega o que a gente fez. Mas não teve divulgação, tá certo? Isso foi um desastre. Mesmo aquela coisa de lixo na rua, deliberado, jogar no salário atrasado, você não tinha receita para cumprir salário, e tinha um programa de carga e salário, tinha um plano de carga e salário para ser cumprido. Aí você sem receita, meu amigo, eu tirei o chapéu para a ação que foi feita, sabe? Porque sem dinheiro você não vai. É a mesma coisa que você tem na sua casa. Então você foi perseguido? Não digo que foi perseguido, foi uma ação inteligente. Paulo, voltando no passado, você se candidataria novo? Olha, papai dizia uma coisa, morreu. Seu pai era muito respeitado. Ele dizia, olha meu filho, essa de Queiroz dizia que política e fralda tem que trocar sempre pelo mesmo motivo, se suja de cocô. E na realidade, você continuar candidatura, eu acho equivocado. Mas se passar 10, 15 anos e você internamente decidir retornar, eu acho perfeitamente válido. Agora, para mim, como projeto de vida, eu quero distância. Atravessa a rua. Se um cara vai chamar você... Certa vez você me disse uma frase que eu não esqueço, eu não me recordo ela completa. Mas você disse assim, a sujeira da política... Enfim, você dizia uma frase que queria distância de política, porque na política você presenciava o que tinha de pior. Mais ou menos isso. Era política, traseira de burro e rio cheio. Fique distante. Traseira de burro. E rio cheio. Rio cheio, afogamento. A piranha. A piranha. Aí se afaste. Qual a obra de Aldo Prefeito? Qual a grande parte da administração de Aldo que você tem orgulho, Aldo? Olha, que marcou, eu acho que a população hoje, inclusive, muita gente nem reconhece. Eu acho que ficou. É a coisa do saneamento, a drenagem urbana, as inundações. Teve uma obra que tinha um sobrepreço de drenagem na Zona Norte, a gente reduziu essa obra e com o saldo dela a gente fez Gramoré. Um saldo de uma obra que tinha um valor a mais do que o BDI. Não teve nenhum escândalo na sua administração? Não. Mas isso aí, na realidade, foi fruto dessa... A gente pegar na planilha e ver que essa obra dava para fazer mais um bairro. Aí Gramoré era uma área enorme, inundada, rua sem ser pavimentada, e saiu toda drenada. Foram, na época, acho que 27 ruas calçadas e drenadas. Aldo, o momento que lhe orgulha mais, seja na eleição da gestão, e aquele que você diga assim, Bruno, aqui eu errei. Eu errei de não ter, de ter distanciado de Vilma. Foi um erro. Você hoje considera? Eu considero, porque, aliás, foi ela que me elegeu. Tá certo? A coisa técnica e tal, isso que você tem que Então, o que ela falava naquela época, hoje você concorda? Total. Eu disse, aí foi para mim uma culpa que eu levo, assim, podia estar junto, mesmo que não concordasse, né, com algumas ações técnicas e tal. Eu acho que não tinha porquê, porque foi a madrinha, né? Você, em algum momento da sua vida, após essa questão eleitoral, teve alguma reaproximação com ela? Não, tive contatos de cumprimento. Quer dizer que chegaram assim, a se cumprimentar? Sim, eu, por mim. Mas nunca falaram de política? Não, aliás, com ninguém, né? Eu acho que com política mesmo, quando vai falar, atravessa a rua. Você pode ser... Não, eu atravesso, não, estou fora. E qual a grande ação do prefeito Aldo? Estou falando de obra, mas uma atitude, seja com funcionalismo, seja com uma forma... Eu acho que teve uma coisa assim que me marcou, foi a redução da passagem de ônibus. Eu acho que aquilo ali me sensibilizou, porque eu pegava ônibus, sem dizer que era prefeito, mas pegava lá na Zona Norte, ônibus lotado.
Aí eu vi o cobrador não estava dando troco, era 53 centavos a tarifa. Aí eu peguei a planilha, podia ser 50, tinha os insumos que a gente reduziu para 50. E aquilo ali fez com que a população pobre, na grande maioria, que pega ônibus, pudesse realmente ter seu troco. Aquilo me sensibilizou. E teve um dado aí na campanha também, que aquilo me tocou profundamente. Foi quando eu caminhando na favela do Fio, uma menina segurou minha mão, disse, pelo amor de Deus, me leve com você, que eu não tenho o que comer. Aquilo ali me deixou emocionada ali dentro desse cara, eu vou ser prefeito para ajudar essas pessoas. Eu quero ser prefeito para ajudar as pessoas que são carentes, que é uma grande maioria. E é uma voz assim, abandonada, né? Não tem voz, né? Não Quer tem... que Aldo Tinoco, funcionário da Caerne, consultor, respeitado no Brasil todo em saneamento, o que é que Aldo Tinoco faz hoje? Para quem não vê, quem não tem notícia de Aldo Tinoco Filho. Eu dou aula na universidade, na Uni, RN, dou aula assim, de pós-graduação, vez ou outra, uma faculdade como Estácio, eu dou de pós, mas eu tenho o meu escritório, eu faço projetos de saneamento, de urbanismo. Atualmente a gente está fechando um projeto em Ceará-Mirim, construo, trabalho basicamente com projeto de água, esgoto, drenagem, resíduo sólido e construção pequena, é uma empresa pequena, mas com 30 anos. Está bem? Não, na Não, situação... como pessoa você está bem, Aldo? Sim, como pessoa a gente sempre estou bem, tá certo? A família maravilhosa, os filhos maravilhosos, a mulher excepcional, trabalhadora, eu vejo assim uma perspectiva de trabalhar, ajudar ela. Eu estava dizendo, eu posso ser cozinheira, ela trabalha com low carb, né? Quer dizer, comida saudável, alimentação saudável. Então, eu já tenho a minha aposentadoria ali, veja. Você é ajudante. Conversamos. Ajudante de cozinheiro. Cara a cara com o BG desta semana, conversou com o ex-prefeito, engenheiro, Aldo Tinoco Filho. Aldo, queria agradecer a sua participação. Topava em falar desses assuntos. Pois é. Aqui conosco. É um prazer. Trazendo um resgate dessa história. É muito bom, eu agradeço. Né? A gente revive aí momentos, né, da vida, que é rápida, né? Muito Satisfação obrigado. nossa, Aldo. Obrigado. Enfim, amigos, vamos ficando por aqui e até o próximo sábado.